nós temos enfrentado, né, dias com muitas questões diversas, né? Não sei se poderia mexer. E essas questões mexem com todos nós e muitas vezes nos colocam numa posição de será? Ou por que será? E eu estou falando a priori das guerras, né, que nós estamos vendo acontecer, as matanças, as mortes, mas também nós podemos falar dos nossos probleminhas, que a gente fala probleminha porque, claro, a gente até tem a consciência, né, de tanta dor que outros estão passando, dores que a gente não consegue mensurar, né, como estar em um local vendo bombas caindo ao seu lado, né, abraçado às vezes com seus filhos. É uma coisa que a gente não tem ideia. A gente sente por aqueles que sofrem, mas realmente a gente não tem como mensurar, porque vai muito além do que a nossa imaginação possa nos trazer. Porém, nós temos as nossas dificuldades, né? Para cada um, de acordo com as suas obras, né? De acordo com a sua plantação, a colheita que recebe. Mas ainda assim, e graças a Deus, como nós temos uma ligação, né, de bem querer para com o próximo, e principalmente quando a gente vê coisas assim tão horríveis acontecendo, é natural que a gente tenha dúvidas, e que a gente às vezes pergunte, né, para quê, por quê? Será, Deus, que era necessário? Porque ninguém gosta de ver outra pessoa em sofrimento ou uma nação em sofrimento. Então, nós vamos falar da lei do progresso, que está na terceira parte do nosso O Livro dos Espíritos, no capítulo 8, na questão 787, que fala sobre os povos degenerados. Para a gente tentar, assim, acalentar um pouco o nosso coração frente a tantas divulgações da dor, do desespero, do medo, né? E aí, a pergunta 787, ela diz assim: não há raças rebeldes e, por sua natureza, ao progresso? Porque eu sei que, acredito pelo menos, que muitos de nós às vezes nos perguntamos, né, por que aquelas pessoas continuam a se matar? E não só a gente pode falar sobre a guerra que acontece de Israel com a Palestina, ou da Rússia com a Ucrânia, né? Mas a gente tem um Rio de Janeiro, um São Paulo, e acho que talvez até algumas vezes aqui em Florianópolis, como em vários outros lugares, né? Salvador, aconteceu muito, Recife, né? De barbáries, né? De várias mortes. E aí a gente nunca sabe quem é o mocinho e o bandido das situações. Mas nós sabemos uma coisa, que todos nós já fomos algozes em alguma vez, mesmo que não nos lembremos. E por isso
por esse conhecimento que a doutrina dos Espíritos nos traz, é muito importante que aprendamos a não julgar o outro pelo momento que ele se encontra. Porque nós já fomos, e espero que não voltemos a ser assim, a ferir com o ferro como o ferro fere. Então, ele questiona, né, justamente sobre essas raças, que aí ele está falando sobre nações inteiras, né, não sobre um indivíduo, que, digamos assim, que como eles já estão vivendo naquele mal, naquela situação, eles continuam a viver nela e por isso são rebeldes ao progresso. É quase como aquele filho que a gente quer que ele tome jeito na vida e ele não toma porque a gente fala, mas ele diz, não é bem assim, deixa comigo. E a gente realmente vai ter que orar por ele, manter o nosso amor fiel a ele, abraçando ele, mesmo entendendo que os atos dele possam não ser os mais corretos. Mas aí a gente segue os ensinamentos, acho que foi de Paulo, quando nos diz, ame o pecador, mas não o pecado. Né? Então, vamos ver o que foi respondido quanto a essas raças rebeldes, né? Se eles, então, não terão progresso. E se há esse tipo de raça? Primeira resposta é: existem, e a gente sabe que existem, né? Não é novidade, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Aí a gente vai dizer, isso eu também sei, a gente está vendo que eles estão se matando, então estão se aniquilando, estão se acabando enquanto nação, região, enfim. Mas Kardec faz outra questão. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserta. Então, aqui já começa o sentimento de que como se estivéssemos tomando aquele chazinho calmante quentinho, até adocicado, né? A gente diz assim, já estou ficando um pouquinho aliviado. Porque está dito, todos eles chegarão à perfeição. Não é o momento deles. Que pena, né? Que pena. E é natural que sintamos assim. Porém, eles irão passar por outras existências, porque Deus não deserta ninguém. Então, quando nós nos sentirmos aflitos pelas dores alheias, consigamos orar por eles, mas sem perder a certeza de que todo sofrimento nunca é em vão e que um dia, ao tempo de cada um, nós e eles chegaremos à perfeição. Porque não foi o homem que disse isso para nós, não foi o presidente da casa espírita, muito menos o pastor, ou o padre, ou o psicólogo ou o psiquiatra, ou qualquer outro
mãe, pai, irmão mais velho, enfim. Quem nos disse isso foram os enviados de Deus, que por Ele nos falaram. É assim, é da lei de Deus, da lei do progresso. Todos nós chegaremos lá. E aí ele continua o seu questionamento. Assim, pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? E a resposta é curta e direta. Tu mesmo o foste, mais de uma vez, antes de seres o que és. Então aquele acorda, lembra, percebe, se não lembra, né? Porque a gente tem a gratidão do esquecimento, mas perceba, através dos ensinamentos, que você já foi eles. E você deseja ser eles. Porque terá sempre muitos à nossa frente. E, infelizmente, muitos também atrás. E não por escolha de Deus, como quem escolhe feijão. Hoje em dia quase nem se faz mais isso, né? Mas eu ainda sou do tempo que escolhe feijão. Então, bota um para lá, um sujinho para cá, um melhor para lá, um sujinho para cá. Não. Quem resolve não ficar na panela é por opção. Mas Deus não escolhe ninguém. E aí, ele segue e vem nos falar na questão 789, ele pergunta: o progresso fará que todos os povos da terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Porque às vezes a gente pensa, né? Ai, tomara, né, que o planeta acabe as guerras, que ninguém brigue mais com ninguém, que todos sejamos iguais. Primeiro, nós já somos iguais, porque somos filhos do mesmo Pai. Temos todos o mesmo DNA. Então, essa igualdade nós já temos. Só que uns já estão mais maduros, outros nem tanto. E outros no começo de sua caminhada. E olha a resposta. Uma nação única? Não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. Então, a gente sabe que todos nós nos moldamos de acordo com o lugar em que estamos. Nem sempre as mesmas regras se aplicam a todos os lugares. Por exemplo, todo mundo costuma usar biquíni, maiô, calção, short de praia quando está na praia. E lá se tem tipo de comida, tipo de bebida que se adequa àquela situação. Agora, raramente alguém vai estar de calção, biquíni, maiô em plena Patagônia da Argentina, principalmente no inverno. Por isso, são necessárias recomendações que se faz num polo que não se faz no outro. Nós continuaremos iguais na nossa formação,
de filhos de Deus, mas iremos, sim, sempre nos adaptar ao lugar aonde estaremos vivendo, né? Participando dessa escola chamada vida. Porém, vocês podem dizer, tá, mas aí vai acabar de novo tendo divergências, porque um vai se achar dono de tal terreno, o outro de tal terreno, vai manter praticamente as mesmas questões. E aí ele prossegue. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade, como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver a expensas dele. Hoje, a gente não tenta, do jeito que pode, auxiliar um irmão que está próximo, o vizinho que de repente ficou sem água, que a caixa d'água não encheu por algum motivo, e a gente tem lá as nossas 3 caixas d'água no teto, né, que a gente conseguiu e tal. Se nós tivermos caridade para com o nosso próximo, nós vamos oferecer pelo menos a água, quando não, até um banheiro para tomar um banho, né? Poder ter a sua higiene pessoal, que todos nós tanto gostamos, né? E sentimos falta quando não tem água. Como é que a gente vai tomar banho? Pode ficar sem luz, que a gente esquenta a água no fogão, mas sem água não dá. Não tem o que substitua a água para nossa limpeza e higiene. Então, da mesma maneira que nós individualmente estamos progredindo no olhar ao outro, no ter empatia para com o outro, nos colocar no lugar do outro, sendo solidário ao outro, as nações irão também começar a compreender que ao invés de separar, nós precisamos nos unir com o olhar da caridade, o olhar do amor que se faz em movimento. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade. Não podemos esquecer disso, porque isso começa conosco, com cada um de nós. Porque, vou usar até aquele jargão bem conhecido, de grão em grão a galinha enche. Ou seja, um por um, começando a exercitar esse amor, essa caridade para com o seu próximo e para consigo mesmo, nós estaremos enchendo a nossa rua de carinho, da nossa rua, o nosso bairro, do nosso bairro, a nossa cidade, da nossa cidade ao estado e do estado, nós chegaremos à nação. E eu digo chegaremos, porque todos hão de chegar, porque qual foi a palavra do nosso Pai? Ninguém fica para trás. Talvez não seja amanhã quando nós acordarmos,
Com certeza não será, mas amanhã, ao despertarmos, poderemos começar a ser instrumentos desta mudança. Porque não basta desejar que a guerra lá nos outros polos acabe. É necessário que comecemos a contribuir para que novas guerras não nasçam. Seja ela entre e dentro da nossa família, seja ela com os nossos vizinhos, seja ela dentro da casa espírita, no trabalho, na escola dos filhos, e assim sucessivamente. Então viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver a expensas dele. Cada um vai cuidar realmente de si, e não de forma egoística, mas porque todos teremos condições iguais. Então nós vamos cuidar da nossa vida, partilhar a nossa alegria, mas não vamos mais precisar estar preocupado em dar pitaco na vida do outro. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderarem pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso. Vêm depois, como instrumentos de Deus, os que têm autoridade e, em alguns anos, fazem-na adiantar-se de muitos séculos. Então, vejam que tudo é movimento e transformação. O mundo muda porque nós mudamos. E para que possamos mudar, muitos têm que partir e outros têm que chegar. E dentre esses outros, muitos, pessoas de gênio, como eles dizem aqui, quer dizer, pessoas inteligentes que nos trazem abordagens novas, edificantes, trazem conhecimento da ciência para nos curar novas feridas. E entre eles também, muitos que virão para nos orientar, para serem nossos representantes através de um conhecimento que nós ainda não teremos, mas que eles virão propostos a nos ensinar. Já tivemos tantos, e continuaremos a ter, porque é assim que se faz a renovação, a mudança, é através do aprendizado constante, da elevação constante, do aprimoramento constante do nosso intelecto, mas, sem dúvida, da nossa moral. Aquela que nos faz perceber que, quando apontamos o dedo a alguém, 3 está apontando para nós. Que então paremos, olhemos para nós mesmos e entendamos que todos que estamos habitando esse planeta, ou as proximidades dele também no plano espiritual,
somos todos ainda devedores. Precisamos de muito mais trabalho, muito mais aprendizado, muito mais esforço para amarmos muito mais e cada dia menos julgarmos. Porque também ninguém consegue de hoje para amanhã acordar e dizer: agora eu amo todo mundo, não vou mais julgar nada, não vou mais dar opinião na vida de ninguém. A gente não está pronto para isso, mas o desejo de chegar a isso, a de calar na hora certa, o de ouvir na hora certa, faz com que procuremos dia a dia chegar nesse momento tão importante, né? E que, graças aos ensinamentos, nós sabemos que um dia estaremos lá. Então, não devemos desanimar, mas sim, cada vez mais, nos esforçarmos nesse desejo, né, de manter florido o nosso jardim interior. Porque, por mais que nós não devemos ir ao encontro do outro no sentido de tentar corrigi-lo, tentar mostrar-lhe, né, o outro caminho, quando ele não o quer, mas só o aroma que o nosso jardim pode emitir já pode ser uma causa transformadora para a vida do outro. Como dizia São Francisco, vai e fala de Jesus, né? E prega o Evangelho de Jesus. E se preciso for, fale. Porque o exemplo é muito maior do que qualquer palavra. E para encerrar o nosso bate-papo, eu vou ler um poema que é do livro A Vida Conta, escrito por Francisco Cândido Xavier, através de Maria Dolores. E ele nos diz assim, é o número 21, com o título de Na Grande Escola. Por vezes, alma querida, recolheste ao desalento, como quem traz fogo lento no imo do coração. Não te detenhas, no entanto, trabalha, medita e escuta. Não há vitórias sem luta nas sendas de elevação. Na grande escola da vida, de quanto anoto e conheço, toda alegria tem preço, seja na terra ou no além. Ama e crê, serve e perdoa. A dor que te desafia é bênção de cada dia, degrau de ascensão ao bem. Não te lastimes, trabalha, fita o próprio mundo em torno. O trigo morre no forno para ser pão a servir. A argila desaparece sob tensão desumana, fazendo-se porcelana, enriquecendo o porvir. Assim também, tempo afora, ajuda, apoia, esclarece, acende a chama da prece e segue à frente a alma irmã. Por mais triste seja a noite que te envolve a caminhada, nas luzes da madrugada, o dia volta amanhã. Que então sejamos todos nós portadores
da esperança no amanhã, porque sempre haverá um sol que vai nascer e brilhar para todos aqueles que dele precisam da luz. E que assim seja para todos nós, para nossas vidas e para a nossa caminhada. A luz do Pai, o amor do Cristo e as bênçãos da falange amiga para com todos. Que assim seja. Gratidão à casa, um abraço da Casa Fabiana de Cristo.